Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje estamos aqui para o Movimento Aprender Mais. Hoje nós iremos fazer a aula 24. Então, abram aí, crianças, o EMAI, Ler e Escrever de vocês, volume 2, que nós vamos começar. Deixem tudo arrumadinho aí sobre a mesa, um lugar bem tranquilo para nós realizarmos a nossa aula. Olha só, hoje vamos fazer uma aula lá no Ler e Escrever. Páginas 138 e 139. Então, abram o livro de vocês na página 138 para nós começarmos. Abriram? Muito bem. Nesta página, crianças, ótimo! Nós vamos ler outro texto de divulgação científica. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre as cigarras, tá bom? Olha só a atividade que tem que fazer. Leia o texto Cigarras, insetos encantadores ou intrigantes? O que vocês acham? E faça marcações nas informações que considerar relevantes. Então, nós vamos ler e depois nós vamos fazer as marcações mais importantes, o que nós achamos mais importantes aqui desse texto, tá bom? Vocês lembram que nós estamos trabalhando com texto de divulgação científica, a professora já mostrou para vocês onde nós podemos encontrar esse tipo de texto, não é mesmo? E também são sobre animais de jardim, não é mesmo? Então, hoje nós vamos falar das cigarras. O que vocês acham aí, crianças? Vocês acham que as cigarras são insetos encantadores ou irritantes? O que vocês acham? Olha que lindinha ela aí, ó. Vocês já escutaram uma cigarra cantando? Já? O canto dela é alto, não é? Forte. É isso mesmo. Vamos lá, então, olha só, conhecer mais um pouquinho sobre esse inseto. As cigarras, acompanhem comigo, tá bom? Peguem aí um lápis ou então uma régua para acompanhar, ou mesmo com os olhos, com o dedo, mas não deixem de acompanhar, porque nós vamos precisar grifar depois. Então, vocês têm que fazer a leitura junto comigo, tá? Então, vamos lá. As cigarras são insetos que vivem principalmente nas regiões de clima tropical, quente e úmido, e pertencem à classe dos insetos e da família dos animais denominada Cicadidae, cicadídeos, tá? Essa família é composta por 21 mil espécies diferentes. Olha só, crianças. Destacam-se pela cantoria dos machos, as fêmeas também emitem som, só que bem mais baixo. Cada espécie possui um tipo de canto diferente, para que os machos consigam atrair apenas as fêmeas que pertencem à sua própria espécie para o acasalamento. O macho também canta para afastar os predadores. O canto desses insetos é tão estridente que incomoda a eles próprios. Por isso, possuem membranas que se dobram, tapando seus ouvidos para que o som não lhes cause nenhum mal. Gente, olha só como é alto esse canto deles, que irritam até eles mesmos. Já pensou? Vamos continuar. Após o acasalamento, a fêmea faz cortes na casca de um galho para depositar os seus ovos nas rachaduras, nos caules de plantas hospedeiras. Depois que os ovos eclodem, as ninfas, fase jovem da cigarra, descem por fios de seda até o solo, onde elas ficam a maior parte da vida. O tempo de vida de uma cigarra adulta é bastante curto, em geral, algumas semanas. As fêmeas põem seus ovos e morrem logo depois. Já o ciclo de vida
das cigarras da fase jovem a adulta é classificado como longo, pois a maioria das espécies vive entre 1 e 5 anos, bastante tempo, né? Sendo apenas 2 ou 3 meses fora do solo. A espécie do gênero Magicicada chega a viver em torno de 17 anos e é encontrada apenas nos Estados Unidos. Olha quanto tempo essa vive, não é mesmo? As cigarras são resistentes e robustas. E considerada grandes perante outros insetos. Realmente, elas são grandes, né? Chegando a atingir uma altura que varia de 15 a 65 milímetros, podendo ter 10 centímetros de envergadura. As cigarras não se alimentam de moscas, vermes ou grãos, como muitos pensam. Elas possuem uma espécie de bico que é comprido para que possam se alimentar da seiva produzida pelas árvores e plantas onde normalmente habitam. Enquanto jovens, elas sugam a seiva das plantas pela raiz e injetam toxinas. Na fase adulta, elas também se alimentam da seiva, que sugam pelo caule e folhas das plantas. Em ambas as fases, as cigarras podem ser muito prejudiciais para para a vegetação. No Brasil, devastam plantações de café. Olha, ela não é muito boa para a vegetação, esse inseto, né? Existem algumas crenças populares sobre as cigarras que têm explicações científicas. A primeira diz que esse inseto urina nas pessoas que fracassam ao tentar pegá-lo. Dizem popularmente que a cigarra urina para dar o troco. Na realidade, ela está eliminando a seiva retirada da árvore e não necessariamente jogando-a em quem a ataca. Isso não acontece apenas na hora, mas também durante a extração da seiva. Análises verificam que na popular urina da cigarra existe apenas água. Não foi encontrado quase nenhum resíduo tóxico. Outra crença popular diz que quando a cigarra canta é sinal de chuva. Já ouviram falar isso? Eu já ouvi. Na verdade, o período de acasalamento das cigarras coincide com as épocas mais quentes e chuvosas do ano, primavera e verão. Porém, o canto não indica que a chuva está prestes a acontecer. As pessoas associam porque o acasalamento ocorre na época das chuvas. A crença de que as cigarras explodem quando cantam. Já ouvi isso também, gente, que elas cantam tanto que chega até a explodir, mas não é verdade, ó. Também não é verdade. A casca da cigarra que encontramos presas às árvores são o exoesqueleto da cigarra, que conclui sua forma adulta, tá? Então, ela não estoura, não, tá bom? De tanto cantar, né? Esse texto foi elaborado pela equipe de CEIAI, tá bom? E aí, gostaram? Quantas novidades sobre a cigarra, não é mesmo? Eu nem sabia que ela era prejudicial para algumas vegetações, todas que elas colocam toxinas, né? Então, vamos lá marcar as partes mais importantes aí no texto de vocês? Então, peguem um lápis colorido, ou pode ser mesmo o lápis de escrever, né? O lápis grafite de vocês, para nós começarmos. Vamos? Prontos? Então, vamos lá. Pode marcar com uma régua, tá? Para ficar bonitinho, ou então pintar. Olha só, vou ler novamente com vocês e nós vamos grifando as partes mais importantes, tá bom? As cigarras são insetos que vivem principalmente nas regiões
de clima tropical quente e úmido, que pertencem à classe de insetos e da família dos animais denominada cicadídeos. Vamos grifar aqui, ó. As cigarras são insetos que vivem principalmente nas regiões de clima tropical, quente e úmido. Isso é importante. Essa família é composta de 21 espécies diferentes. Olha quantas espécies de cigarra existe. 21 mil. 21 mil, muito, né? Destacam-se pela cantoria dos machos, não é? Cada espécie possui um tipo de canto diferente. Imaginem, gente, quantos tipos de canto tem? Então, vamos lá. Cada espécie possui um tipo de canto diferente para que os machos consigam atrair apenas as fêmeas que pertencem à sua própria espécie para o acasalamento. Olha só. É através do som que ele emite, né, que ele consegue atrair as fêmeas para eles acasalarem. Joia? O macho também canta para afastar os predadores. O canto desses insetos é tão estridente que incomoda eles próprios. Gente, marca isso, olha só. Por isso possuem membranas que se dobram, tapando os ouvidos deles, né? Para que o som não nos cause mal. Vocês já imaginaram, gente? Como se a voz da gente fosse tão alta que prejudicasse o nosso ouvido. É tipo assim, já pensaram nisso? Né? Marcaram aí? Se não marcaram, vocês podem pausar o vídeo, tá bom? Continuar depois. Após o acasalamento, a fêmea faz cortes na casca de um galho para depositar os seus ovos nas rachaduras dos caules de plantas hospedeiras. Depois que os ovos eclodem, as ninfas fase jovem da cigarra, desce por fios de seda até o solo, onde elas ficam a maior parte da vida. O tempo de vida de uma cigarra adulta é bastante curto, em geral, algumas semanas, tá? As fêmeas, porém, as fêmeas põem seus ovos e morrem logo depois. Já o ciclo de vida das cigarras na fase jovem, a adulta, é classificado como longo, pois a maioria, vamos lá, grifem aí, a maioria das espécies vive entre 1 e 5 anos, sendo apenas 2 ou 3 meses fora do solo. A espécie do gênero Magicicada chega a viver em torno de 17 anos e é encontrada apenas nos Estados Unidos. Então, bastante tempo essa, não é? As cigarras são resistentes e robustas e considerada grande perante os outros insetos, chegando a atingir a altura que varia de 15 a 65 milímetros, podendo ter 10 centímetros de envergadura. Joia? Então, marquem aí essa parte, ó, que ela é considerada um inseto grande, né? Marcaram? Vamos lá. As cigarras não se alimentam de moscas, vermes ou grãos, como muitos pensam. Elas possuem uma espécie de bico que é comprido para que possam se alimentar da seiva produzida pelas árvores e plantas onde normalmente habitam. Essa parte é importante, como que elas se alimentam, não é mesmo? Quando jovem, elas sugam a seiva das plantas pela raiz e injetam toxinas. Na fase adulta, elas também se alimentam da seiva que suga pelo caule da folha das plantas. Em ambas as fases, as cigarras podem ser muito muito prejudiciais para a vegetação. No Brasil, devastam plantações de café. Marca aí, gente, que elas são
prejudiciais à vegetação. Eu não sabia disso. Muito importante, né? Então, quando tem muita cigarra é perigoso, porque prejudica a plantação. Existem algumas crenças populares sobre a cigarra que tem explicação científica. Marca essa parte. Olha só, tem algumas crenças aí que são explicadas pela ciência, não é? A primeira diz que o inseto urina nas pessoas que fracassam ao tentar pegá-la. Só que, na verdade, na realidade, ela está eliminando a seiva retirada da árvore e não necessariamente jogando-a em quem a ataca. Isso não acontece apenas na hora, mas também durante a extração de seiva. Análises verificaram que na popular urina de cigarra existem apenas água. Não foi encontrado quase nenhum resíduo tóxico. Vamos lá, continue. Outra crença popular diz que quando a cigarra canta é sinal de chuva. Olha aí, outra crença, é verdade? Na verdade, o período de acasalamento das cigarras coincide com as épocas mais quentes e chuvosas do ano, a primavera e o verão, não é? Então, quer dizer que não é que cigarra cantou, vai chover, não, né? Não é isso. Outra crença, a crença de que as cigarras explodem quando cantam também não é verdade, né? A cigarra, a casca da cigarra que encontramos presas nas árvores são o exoesqueleto da cigarra que concluiu sua forma adulta, tá bom? Então, ela deixa ali o esqueletinho dela. Tá joia? Marcaram aí, crianças? Muito bem, hoje nós aprendemos sobre mais um inseto encontrado nos jardins, não é mesmo? Então, muito bem, crianças, olha só, façam aí com muito capricho e assim nós vamos finalizando a nossa aula do Movimento Aprender Mais. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, tá, crianças?